E porque hoje vamos falar acerca de influência. Influência, a forma como nós influenciamos outros em tempos de crise. Porque nos tempos difíceis, não é? E é um pouco sobre isso que eu quero falar esta manhã. Estava a pensar acerca da importância este mês, falando acerca de recomeços. Porque eu penso que, de alguma forma, tudo este momento que estamos a viver são tempos para recomeçarmos muitas coisas e pensar o que é que devemos fazer ou não é? E eu acho que o que Deus trouxe ao meu coração é a história acerca de várias pessoas que influenciaram muito a história do povo de Israel no livro de Juízes, capítulo 4. E se quiserem acompanhar, e vamos primeiro pensar um bocado como eram os dias dos juízes. Estamos a falar de uma história que aconteceu há 1300 anos antes de Jesus, ou seja, há 3300 anos atrás. E vamos conhecer um pouco aquele ambiente em que eles estavam. Não é? Eles tinham entrado na Terra Prometida, tinham conquistado parte da Terra, e depois entram num tempo em que encontramos algumas marcas daqueles tempos. Uma delas foi uma falta de educação doutrinária dos seus filhos. Eles esqueceram-se de que eles eram chamados a influenciar a geração seguinte, como Deus tinha dito. Não é? Ou seja, verdadeiramente esta tinha sido uma das grandes incumbências de Deus, que os pais ensinassem os seus filhos. Eu acho que hoje muitas famílias também pensam que a responsabilidade da educação dos filhos é de outros, não deles. Mas a educação é nossa e esse sempre foi o plano de Deus. Não é? Uma segunda característica que vemos daqueles tempos é que eles não obedeceram completamente à voz de Deus. Na verdade, Deus tinha dito: expulsai os povos daqui ou aniquilai-os todos, para que eles não sejam má influência para vós. Mas eles decidiram fazer aliança e tirar vantagem. Não é? Muitas vezes também eu acho que mostra tão claramente que também esse é um dos nossos grandes problemas, muitas vezes. Em vez de aceitarmos, às vezes, posições desconfortáveis, de vivermos contra a corrente onde nós estamos, preferimos ceder e fazer o que os outros fazem. Então criamos uma cultura em paz, de tolerância. Ou seja, em vez de vivermos separados do pecado dos outros, no meio de pecadores, mesmo assim, às vezes vivemos no meio do pecado, como eles também vivem. E uma terceira característica daquela altura é que, por causa disso, eles ficaram debaixo do controle de outros povos, ficaram debaixo do domínio deles, ficaram escravos. E há muitos cristãos também hoje que, em vez de viver uma vida de liberdade, vivem uma vida de escravidão. Ou seja, a forma de pensar, a forma de viver, os vícios que têm, não conseguem sair daquilo. De alguma forma, o tempo que nós vivemos tem muitas semelhanças com aqueles tempos. E quando nós pensamos nisto, às vezes Deus, no meio dos tempos maus, chama as pessoas mais improváveis. E naquela altura decidiu chamar várias pessoas. Uma delas foi uma mulher, chamada Débora, para fazer uma diferença. E ao mesmo tempo com outro homem chamado Baraque. E não somente eles, mas um exército à sua volta. Às vezes nós esquecemos dessa parte. E também, eu acho que à semelhança daqueles tempos, Deus está a usar a igreja, a ti e a mim, e a nós todos como povo, para realizarmos uma obra. Por isso vamos conhecer um pouco a vida desta mulher, deste homem e deste exército. Versículo 4, no capítulo 4 de Juízes. Está bem? Juízes 4. E a primeira grande lição tem a ver com vivemos a chamada de Deus. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abonião, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não te deu ordem, dizendo: vai, leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali. E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros, suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra da investidura que empreenderes, pois à mão de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. É muito curioso este encontro e conhecemos um pouco estas pessoas. Vamos primeiro conhecer um pouco esta mulher chamada Débora. Débora era uma líder em Israel, percebemos isso claramente. Era uma juíza que Deus tinha levantado em Israel.
o povo vinha ter com ela. Numa época em que os homens e as mulheres faziam o que lhes parecia bem aos seus olhos, Deus levantou uma profetisa. Alguém com uma palavra de Deus para fazer uma diferença. Débora não só se não misturou com os outros, mas Débora assumiu a responsabilidade para fazer uma diferença. Agora, quando nós olhamos para esta mulher, o que é que ela tinha de especial? O que lemos é que ela era mãe e era profetisa. Ou seja, aparentemente nada de especial. Não vemos que ela tinha grandes qualificações, mas o que lemos é que ela assumiu o seu papel de ouvir Deus e de comunicar o que Deus falava com ela. Ela aceitou a responsabilidade de ouvir a chamada de Deus para a sua vida e usar o que Deus lhe tinha dado. Esta capacidade de ouvir e de responder ao povo. Na verdade, pensa-se que ela já seria uma mulher já velha, não uma jovem. Mas uma mulher já velha, mas que aceitou fazer uma diferença com a sua vida. Porque ela sabia quem ela era mais importante de tudo. Tal como quem tu és. Às vezes nós temos o nosso ideal, que é aquilo que nós gostávamos de ser. Queremos guardar a nossa reputação, é aquilo que os outros pensam de nós. Mas o que é mais importante é o teu caráter, o meu caráter, quem verdadeiramente nós somos. É isso que Deus vai usar. É quem tu és, quem eu sou. E esta importância de ouvirmos a chamada de Deus. Porque depois encontramos um homem, um valente, chamado Baraque. Um valente usado por Deus. Deus chamou Baraque para sair e confiar que Deus daria a vitória do rei de Canaã após 20 anos de escravidão. É curiosa esta palavra, não é? Que diz que ele tinha esta certeza que Deus lhe daria a vitória. Mas teve que ser esta mulher, esta profetisa, que saiu e que o desafiou. E disse, Deus não te falou. Porquê? Porque Baraque hesita. Tal como Moisés, tal como Gideão, talvez como tu e eu, muitas vezes, quando Deus nos chama, nós às vezes hesitamos. Ficamos a pensar nos problemas, nos inimigos, nas dificuldades. E Baraque estava a valorizar aquilo bastante. É curioso as palavras de Baraque. Baraque disse, eu só irei se tu fores comigo. Aquela mulher está importante. Ela não era nenhuma valente de guerra. Ela não sabia nenhuma estratégia militar. Mas Baraque sabia que ela tinha uma palavra de Deus. E Baraque também reconhece a sua limitação. Ele consegue mobilizar aquele exército. Na verdade, levanta aqueles 10 mil homens, que não eram muitos comparado com os inimigos que eles tinham. Mas ele não confia em si próprio. Ele sabia que era importante que uma palavra de Deus estivesse com eles, onde quer que ele fosse. E por isso mesmo, em Hebreus capítulo 11, ele consta na lista dos heróis da fé. Baraque. Porque verdadeiramente ele vai além das suas limitações. O terceiro grupo que eu quero que nós conhecemos para ouvir a chamada de Deus é este exército. Não olhamos. Um exército que é obediente e que é inspirado em homens e mulheres obedientes. Mas é um exército que se levanta de 10 mil pessoas, 10 mil homens, que aceitam esta responsabilidade para ir para um monte e, na verdade, para uma guerra que iria ser travada com um povo que era muito superior a eles, que tinha carros de guerra, por isso eles não tinham. Eles sabiam que humanamente eles estavam destinados ao fracasso. Mas Deus os chama a eles, e estes homens se levantam e acreditam em Deus. E é interessante que eu acho que claramente nós percebemos uma coisa, que há um poder especial quando um grupo de homens e mulheres respondem à chamada de Deus. E aqui eu quero que nós notemos isto, não é? Aparece Débora, aparece Baraque, mas aparece um exército. Um exército que também ouve a Deus e que responde a Deus. Ainda que haja uma série de Deus que não acataram a chamada e ficaram pelo caminho. Uma das pessoas que Deus levantou neste século passado foi esta mulher chamada Madre Teresa de Calcutá.
Ela nasceu numa família na Macedónia, filha de uma família albanesa. 3 filhos, 2 moças e um rapaz. E quando ela, aos 13 anos, ouviu um jesuíta, um padre jesuíta que era missionário na Índia, e disse assim: cada qual na sua vida deve seguir o seu próprio caminho. As palavras o impressionaram tanto aquela rapariga de 13 anos que aquilo questionou o seu sentido da sua própria vida e decidiu entregar-se para ser missionária. Nesta idade, ao falar com o jesuíta, procurou saber como poderia fazer para ouvir a voz de Deus. A ponto que Deus a chama para a Índia, começa um movimento de pessoas, uma ordem realmente. Uma ordem que vivia movida por um dos princípios, que era Jesus encarnado na Eucaristia e Jesus encarnado no pobre. Quando lhe afirmavam que o seu trabalho era um trabalho social, ela recusava. Porque o que ela via no serviço que ela fazia ao seu próximo era Cristo. E por causa de mulheres assim, e de homens que nós não temos tempo para falar, não é? Eu acredito que um exército se levanta para acreditar que podemos fazer uma diferença. Mas o que aconteceu nesta história, eu vou resumir para depois pensar nas lições que Deus tem para nós. Nesta história o povo sai para a guerra, o exército sai, e Deus manda chuva. Chuva que não parava. E quando vem muita chuva, e a terra é tudo terra cá em baixo, o que é que acontece à terra? Ela fica lama. E o que acontece aos carros de guerra? Com ferros muito pesados. Como é que eles vão ficar parados? Isso foi o que aconteceu. Aquilo que era para ser uma vantagem tornou-se uma desvantagem. E cria-se uma grande confusão no meio daquele exército e eles todos se vão gladiar uns aos outros. E esta mulher tinha dado uma profecia que uma mulher iria matar Cícera, que era o comandante do exército. Porquê? Porque Cícera, quando percebe que o seu exército está ali atolado, ele foge. E entra na tenda de uma mulher cananita. E quando entra lá dentro, ele fica cansado. Ele diz: descansa aqui. Ela dá-lhe de beber. E ele dorme ali. E enquanto dorme, aquela mulher tem a convicção para o matar. E pega um pau e o mata. E depois eles percebem que a vitória tinha sido dada por Deus. Eu acho que alguns fatores que eu queria só levantar aqui é esta ideia de obediência à chamada e convocatória de Deus. É o que percebemos em Débora, é o que percebemos em Bará, é o que percebemos no exército. A certeza de quando Deus fala é para fazer o que Ele diz. Segunda coisa, esta mulher, Jael, uma mulher não judia usada por Deus para completar a vitória. Não defendendo o rei dos cananitas, sendo ela uma cananita. E a terceira grande lição que eu acho que é a celebração da vitória que encontramos depois. No capítulo 5 é um tempo muito interessante, um tempo de adoração a Deus. Um tempo em que encontramos vários versículos chaves, como aquele que nós usamos no Desperta Débora. Desperta, Débora! Desperta! Desperta! Acorda! Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque. Leva presos os que te prenderam, tu, filho de Binuão. E do versículo 13 também, que nós normalmente nunca lemos, diz: e então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. Ou seja, uma celebração da vitória de Deus através de quem? Débora, Baraque e o exército. Agora, e a mulher cananita, mas está lá, mas no cântico não está, eu penso que não está isso muito ressaltado. De qualquer das maneiras, também podemos incluir, com certeza, no nosso cântico. Algumas lições que eu acho que esta passagem traz para ti e para mim. Primeiro, a importância da coragem. Tu e eu temos que ser pessoas corajosas nestes tempos difíceis. Pouco tempo antes, Deus tinha dito a Josué: ser forte e corajoso. Por 3 vezes. Coragem é algo que vem do nosso interior. Na verdade, a palavra vem do latim e a palavra cor quer dizer coração. Então, quando falas de coragem, tem a ver com o coração, com algo que vem cá de dentro. E neste tempo que tu e eu vivemos, temos que ser pessoas
corajosas. Pessoas que aceitam se levantar, têm uma firmeza de espírito. É interessante, o dicionário português diz assim: coragem é firmeza de espírito para enfrentar situações emocionalmente ou moralmente difíceis. Por isso, é algo que Deus está a trazer dentro de ti. Deus precisava que Débora, que Baraque, que o exército fossem pessoas corajosas. E na vida de Débora encontramos isto claramente. Débora viveu uma vida de santidade, mas uma vida também de coragem. E nós precisamos de fazer o mesmo nestes tempos. É interessante o que diz o livro de Provérbios: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Às vezes encontramos pessoas que já não vemos há muito tempo na igreja e dizem: então o irmão não tem aparecido, eu tenho andado mal. Por isso é que ela precisa de ser mais corajosa. Quando nós estamos mal, precisamos de buscar coragem. Coragem em Deus. E eu acho que a primeira grande lição desta passagem é mesmo esta coragem. Que Deus está a querer levantar em ti e em mim. Em cada um de nós. A segunda grande lição é a importância de colocarmos Deus em primeiro lugar. Débora colocou Deus em primeiro lugar nas coisas de Deus. Débora identificava como uma mulher profetisa. Ou seja, ela dava atenção a Deus. Ela era mãe e era profetisa. E ela sabia que Deus tinha que estar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. Dar ouvidos a Deus mais do que aos nossos próprios medos, às vozes, às nossas inseguranças, às nossas incertezas. Não deixar que isso bloqueie o que Deus chama-nos a fazer. Abraçarmos o que Deus tem para nós. Porque Deus tem que ser número 1 em nossa vida. Gente, isto começa quando eles são pequenos. Começa quando eles são pequenos. Eu nunca me esqueço algumas afirmações que os meus filhos fizeram quando eram pequenos, quando eles perceberam o que é colocar Deus em primeiro lugar. Terceira grande lição: valorizarmos o trabalho de equipe. Débora também nos ensina a importância do companheirismo. Ela era uma mulher já velha. Quando Baraque lhe diz, aquele homem de guerra: vem comigo para a batalha, ela podia dizer: não vais tu que eu fico aqui a orar. Certo? Mas ela foi com ele. É interessante isto. Ela percebeu que aquela batalha era uma batalha que estava nas duas dimensões. A dimensão terrena e a dimensão espiritual. E nós precisamos de gente assim. Gente que faça equipa connosco. Gente que perceba que a obra de Deus não é feita por alguns heróis. Não é feita por Débora e por Baraque. A obra de Deus é feita por um exército. É preciso haver Déboras e Baraques, mas é preciso haver um exército. E muitas vezes nós esquecemos isto. Nós achamos que a obra de Deus é feita por alguns singulares homens, grandes líderes, pessoas que pronto, realmente são ímãs e que são entusiastas, mas eles sozinhos não fazem uma batalha. Há um exército que também tem que vir por trás. E claramente nesta história nós percebemos o valor do trabalho de equipe. O cântico está cheio de referências aos homens e às mulheres que se levantaram para trabalharem para aquela vitória ser um sucesso. E claro, isto nos mostra a importância de nós sermos companheiros dos nossos irmãos. Nós estamos ao seu lado, nas suas batalhas. E a terceira grande lição é nós celebrarmos a vitória, nós levantarmos um louvor ao nosso Deus. Nós percebemos, deixamos que um cântico saia da nossa vida para louvarmos a Deus pela vitória. Débora sabia muito bem que a vitória se deveu a Deus. A vitória se devia a Deus. O seu cântico, ela louva a Deus. É um cântico muito interessante, capítulo 5. Todo o capítulo é um cântico louvor a Deus. Ela percebeu isto, ela ressalta algumas referências também ao exército, ressalta referências a muitas outras pessoas, mas Deus é o foco de tudo. E vou terminar o último versículo do cântico, que é muito interessante. Alguém pode ler o último versículo do cântico? Versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor.
E a terra ficou em paz 40 anos. Os que amam Brilham como o sol. brilham como o sol. O que Deus está à espera é de gente que o ame. De gente que se levante para brilhar como o sol. Gente que perceba que a nossa luz vai fazer uma diferença. Sem querer, ao ouvir um devocional da Bertina Tomé, que eu recebo às sextas-feiras, vamos para o Isaías capítulo 58, que diz assim: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça será diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, e abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Uma chamada para com a nossa vida nós fazermos uma diferença à nossa volta. Uma chamada para nós como igreja acreditarmos que a nossa luz vai brilhar mais do que as trevas. Às vezes nós pensamos que a nossa chamada é para fazer uma dimensão da densidade da escuridão, mas a nossa chamada é para simplesmente brilhar. Há muita gente que às vezes está mais preocupado com as trevas e deixa de se preocupar com a luz. Deus não te chamou a ti para nós afastarmos as trevas. Deus nos chamou para ligarmos a luz. Como é que vocês afastam as trevas do vosso quarto à noite? Ligam a luz. Simplesmente isso. O que Deus está à espera de ti e de mim não é que nós façamos, eu acredito, grandes movimentos contra o que está a acontecer. Mas o que Deus está a te levantar a ti e a mim é que nós levantemos uma luz que vai brilhar. Porque os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Que mensagem incrível. Deus está à espera de levantar um povo, a ti e a mim. Levantar Déboras, levantar Baraques, mas também levantar um exército. Um exército de homens e mulheres que aceitam a responsabilidade para brilhar e acreditar que a nossa luz vai brilhar de tal maneira. É interessante o que diz Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz, assim brilhará a vossa luz, para que glorifiquem o vosso Pai Celestial. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz debaixo do alqueire. E por isso aquela chamada de Jesus assim: brilhe a vossa luz. Talvez nós digamos, mas o que é que eu posso fazer que vai importar? Bem, pequenos gestos. A eternidade na vida de alguém pode ser tocada por a vida de alguém que queira fazer uma diferença. Eu termino com uma história de um homem simples, que numa dada altura na Inglaterra, penso que já acontece esta história algumas vezes, mas ele era simplesmente o diácono de uma igreja lá no interior da Inglaterra. Naqueles invernos rigorosos, eles recebiam pregadores que vinham de longe pregar, e naquele dia o pregador não chegava. A igreja era pouca gente, eram umas 12 pessoas naquele dia. E ele começou a ficar um pouco aflito, o que é que ele podia fazer? O pregador não chegava e de repente ele teve que se levantar e começar a falar. Na verdade, a sua pregação não estava muito bem preparada, não tinha feito grandes anotações, ele não estava também habituado até, ele era uma pessoa tímida. Mas naquela mensagem, ele por várias vezes falou: olhai para a cruz, para a cruz. Naquele lugar estava um jovem que no final entregou a sua vida a Jesus. Era simplesmente um rapaz jovem. Mas aquele rapaz que se converteu naquele dia tornou-se o chamado príncipe dos pregadores na Inglaterra, Spurgeon. Porque simplesmente um homem, um diácono numa igreja, numa que abria a porta, decidiu aceitar a chamada de Deus naquele dia para usar a sua vida. E tu e eu
podemos não fazer muita coisa. Mas tu e eu somos chamados simplesmente a brilhar e deixar que a nossa luz brilhe. E através da tua influência e da minha influência, nós toquemos a vida de outros. Para a glória de Deus. Só quero convidar o grupo de louvor a vir à frente. Vamos chorar também e vamos depois terminar com o último música. Senhor, nesta tarde nós te louvamos por a vida de Débora, a vida de Baraque, mas também a vida do exército que tu levantaste naquele dia. A vida de homens e mulheres que nós não sabemos os nomes. Os homens e mulheres que decidiram fazer uma diferença, até daquela mulher, Jael, que nem era judia, mas que aceitou, foi usada por ti para matar Cícera. Oh Deus, nós oramos nestes dias de crise, que nós tenhamos coragem, Senhor, que nós não sejamos cobardes, que nós não nos escusemos nas nossas incapacidades. Eu oro, Pai, que nós levantemos verdadeiramente uma chamada para vivermos o Teu reino em primeiro lugar. Que nós saibamos que é importante pormos-Te em primeiro lugar em nossa vida. Que nós entendamos o papel do corpo, da equipa, da igreja, onde nós pertencemos, onde nós estamos, Senhor, que nós entendamos o valor de cada um de nós na Tua obra, Senhor, e finalmente que nós aceitamos reconhecer que a vitória é somente por causa de Ti. Nós queremos pedir isso em nome de Jesus. Amém.